sejam bem-vindos ao podcast Energia Vibracional. Estou muito feliz hoje, principalmente porque hoje a entrevistada, olha, de coração, Romilda Pattis. Muito obrigada por ter vindo. Estou honrada em ter a sua presença aqui. Oi, Ana, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria que você descrevesse um pouquinho você aí para todo mundo. Eu como artista, obviamente, né? Então, eu sou artista plástica, né, capixaba. Eu tenho formação em artes pela Federal do Espírito Santo. E eu tenho um ateliê de arte há cerca de 20 anos e trabalho profissionalmente, né, no meu ateliê há cerca de uns 15 anos. E tenho desenvolvido um trabalho nesses últimos anos muito direcionado já ao público. Então... E é assim, né? A sua vida virando arte totalmente, isso, né? Englobando isso. A arte. O tempo todo foi uma opção que eu fiz na minha vida desde sempre. Isso é ótimo. E eu queria até te perguntar isso, exatamente. Como é que você se tornou, como é que você enxergou a arte para a tua vida, para a sua jornada? Olha, desde quando eu era muito criança, né, se alguém me perguntasse o que eu queria ser quando crescer, aquela brincadeira, né, eu já dizia, eu quero ser artista, eu quero fazer belas artes na época, né? Então, assim, e na verdade eu nem sabia de onde vinham aqueles estímulos, né? Eu me lembro assim que eu adorava livros ilustrados de histórias infantis e tinha uma fascinação especial pelos lápis de cor, né? E desenhava muito desde cedo. E assim, os meus desenhos e as minhas redações sempre iam para o mural e eu acho que aquilo me dá orgulho, né? E eu acho que aquilo me incentivava a procurar, né, me aprimorar cada vez mais. E eu tenho também memórias assim muito antigas de que na fazenda dos meus pais tinha um jardim com muitas flores e eu arrancava muito as flores, sabe? A minha sorte é que a minha mãe não brigava comigo. E eu remontava um jardim, que legal. Sabe, no plano, na areia, eu remontava aqueles jardins com uma configuração assim, né, confusa e da minha cabeça, né? Cabeça, então, assim, acho assim, na verdade, a minha família nunca me direcionou, me incentivou a ser artista. Eu acho que era uma coisa muito natural de mim. Tanto assim que quando eu comecei a me interessar realmente em aprender, eu tinha cerca de 10 anos, e eu mesma procurava as professoras de pintura, as melhores que pudesse ter naquela cidade, né, onde eu estava morando. E eu comecei a estudar pintura a partir dos 10 anos e nunca mais eu parei. Nossa, que lindo! Olha, não sabia disso, tá, gente? Eu não sabia. Agora estou descobrindo. Então, vamos lá. Eu queria mais uma perguntinha aqui. Como é que você descreveria a sua arte para alguém que nunca viu? Olha, acho que essa pergunta é bem desafiadora, né? Porque, assim, como você vê, às vezes não é como o outro vê, né? Mas, assim, eu tento ser muito verdadeira com a minha arte, com a minha pintura. E eu acho que eu falo de mim na minha pintura, eu falo das minhas percepções do mundo, né? Não que eu seja alguém ausente das questões problemáticas do mundo, mas eu prefiro focar numa outra visão, sabe? Uma visão que possa trazer uma harmonia, que possa trazer um prazer, sabe, contemplativo no espectador. Então, eu trabalho muito com cor, eu acho que eu sou uma colorista. Beleza. E a minha cor é muito luminosa. A gente pode até colocar uma foto, né? Tem como colocar uma foto? Isso. Foto número 1 aí, eu acho que é legal. Então, assim, a minha pintura, ela... Uma das características assim, muito fortes na minha pintura é que você não encontra uma associação direta com a retratação da realidade. Entendi. Então, assim, eu digo que é uma interpretação subjetiva da realidade, né? Eu sempre acho assim que a minha pintura é um grande jardim
interior, assim, que eu tento externalizar. Que você coloca para fora, Isso. essa beleza linda que você tem. Olha só, gente, é realmente maravilhoso, conforme você estava falando das cores, né, de flores. É um pouco abstrato. Isso, e eu acho que uma característica assim muito marcante no meu trabalho e que assim, que é uma maneira que surgiu, eu não planejei, é que eu desenvolvo a minha poética em séries. Né? Então, eu tenho trabalhado nos últimos anos em várias séries distintas. Né? Então, nessa foto você pode ver 3 séries diferentes. Sim. Né? Essa primeira da frente é a série Romance, que é uma série onde eu tenho uma conexão maior com o floral. Eu acho que essa série traz uns elementos assim que tem uma conexão com a natureza, né? com os elementos mais reais do mundo, embora não esteja querendo retratar. Né? E essa segunda pintura maior é a minha série Geometrical Garden, que é uma série onde eu exploro os planos mais abstratos, eu exploro uma composição mais delicada, né? As cores são mais dessaturadas, né? E eu trabalho muito com as harmonias tonais, com as harmonias das cores análogas, né? As cores irmãs, né? Na paleta. Então, ela também, você pode encontrar alguma conexão com a realidade no sentido assim, isso me parece um floral, mas você não pode identificar nela exatamente, o que está retratando, porque não está retratando. Na verdade, quando eu crio esse trabalho, é um encontro comigo mesma e eu não puxo referências, né, do mundo externo. Do mundo externo. Lindo, lindo. Tem a outra foto também? Isso. Você quer falar dessa? Você pode passar um pouquinho. Essa foto de cima, atrás de mim, é a minha série Retorno ao Mundo Maravilhoso. Foi uma das minhas primeiras séries. Que lindo. Né? Adorei já o título. O título é muito sugestivo, né? E é muito engraçado que você não planeja os títulos. Né? Vem, né? Vem, depois que você realiza a pintura, o título aparece. Parece que a pintura grita, né? Olha, parece, esse é meu nome. Esse é o meu nome. E assim, por que Retorno ao Mundo Maravilhoso? Eu acho que assim, tem uma relação também com a história de Alice através do espelho, mas não exatamente na narrativa do livro, mas assim, com as pegadas filosóficas que tem dentro do livro. Né? Então, essa série, ela puxa você para uma atenção com algo que existe para além do mundo externo. Né? Quando eu digo retorno ao mundo maravilhoso, esse mundo maravilhoso é um mundo que sempre existiu. Né? É um mundo interno, é a sua paz interior. Então, essa série fala disso, assim, sabe? Que delícia, linda. Esse retorno para algum lugar e que você precisa de ter uma certa atenção e silêncio, né? Para encontrar. Para escutar ele, né? É isso aí. Tem mais uma fotinha, se puder botar. Essa outra eu foto. Amo essa foto. Então, essa é a minha série mais vibrante, é a série Full Color. Né? Então, nessa série eu exploro cores assim vibrantes, mas a minha cor ela nunca é pura. A minha paleta, eu não exploro as cores primárias puras, né, como elas são. São sempre cores mais trabalhadas, né? Mas nessa série especificamente eu trabalho um pouco mais os contrastes, né? Embora não seja só os contrastes, né? Porque aí eu jogo com as cores análogas, com as cores mais secundárias e terciárias para poder trazer um equilíbrio tonal na composição de um modo geral. E ela é uma série bem abstrata, né? Ela é a minha série mais abstrata. Eu acho até assim que nessa série eu puxo um zoom, sabe, da minha poética, das formas que são recorrentes no meu trabalho, né? Essa série que funciona como se fosse um zoom que eu dou, assim. Que legal, sabe? Muito legal, lindo, belíssimo. Eu acho que eu tenho uma outra perguntinha depois em cima disso tudo aqui, eu anotei aqui. Como é que você, então, constrói a sua obra? Como é que você começa isso? Vem como? Como é que faz?
Conta pra Olha, gente. eu acho que todo processo criativo é algo assim que acontece na sua vida a partir dos seus arquivos, né, prévios, né, a partir de todo um repertório que você vai acumulando ao longo da sua vida, né? Isso aí das suas experiências, né, das suas vivências, das suas percepções, né, do mundo, do seu entorno. Mas eu especificamente eu tenho um processo assim que eu recorro aos meus cadernos de estudo, porque isso assim começou de uma forma muito natural, porque toda viagem, né, eu levava um caderninho me acompanhando com uma paleta de aquarela, que é mais prático, né? Sim. E aí eu, né, sentava em algum momento assim mais introspectivo comigo mesma e eu começava a pintar ali, né, coisas assim que vinham aleatórias, ou pegava um elemento da natureza e tentava integrar aquilo na minha pintura. Então eu acho que assim esse meu hábito do caderno começou assim, com meus cadernos de viagem, né? Você trouxe aí? Isso. Não trouxe? Então eu trouxe. Eu quero Então ver depois. eu a partir daí eu comecei a criar as minhas pinturas. Onde que eu coloco aqui? Tem como mostrar aqui na frente, aqui no meio? Ou ali na frente dela, tá bom? Tá bem ótimo. Assim? Então, eu comecei a trazer esse hábito de uma forma mais profissional. Profissional, entendi. Sim, né? Então, eu comecei a planejar a minha pintura no meu caderno. Porque, assim, muito se diz, assim, do sofrimento da tela em branco na sua frente, né? Então, eu não tenho esse sofrimento. Sim. Quando eu chego na tela branca, tudo já está resolvido, porque eu tive essas angústias, né? Esses questionamentos no meu caderno. Teu caderno. No que meu legal, caderno. Muito legal. Então, assim, eu lido com eles de forma profissional, né? Eu uso materiais profissionais nos meus cadernos, apesar de serem estudos, e eu guardo como os meus... É porque você vai passar para a tela também, Sim, então você tem que ter essa referência. Isso, eu preciso de ter uma... Eu uso guache para fazer... Guache profissional para fazer os meus estudos. E assim, eles estão todos misturados. Não tem um caderno específico para cada série. Ah, entendi. Eles vão vai acontecendo. Espontâneo. Eles vão acontecendo espontâneos, né? Isso aqui é da série Folklore, né? Essa da série Geometrical Garden. Lindíssimo, lindíssimos. Né? Geometrical Garden também. Então, assim, quando o estudo está pronto, a minha pintura está resolvida. Fantástico. Então, assim, o pulo do gato Sim, eu conseguir replicar isso na tela. Na tela, exato. Né? Então, assim... E, assim, você sabe que eu sempre rezo, peço a Deus, meu Deus, continue me dando essa habilidade, porque eu acho que isso é uma coisa... Benção. É uma bênção para mim, benção. sabe? Ter essa capacidade de ser uma copista de mim mesma. Você mesma. Isso. Sim. Isso. Fantástico, que belíssimo. Ai, que experiência incrível. Estudantes de arte, por favor, prestem atenção aqui, olha... Que altas dicas aí para vocês, tá? Que lindo. Eu tenho mais perguntas, tem um monte de perguntas aqui, Romilda, que eu separei. Vamos lá. Eu nem consigo, gente, tá cola aqui, porque é tanta coisa que eu queria perguntar para ela, né? A pessoa que é fã quer aproveitar esses momentos. Vamos lá. Você tem algum tipo de ritual ou rotina na sua casa para você, ou no seu ateliê, né? Que você trabalha mais no ateliê, né? Isso. Para você fazer a tua arte, que a gente está falando de Deus, de inspiração, de agradecimento. Claro. E aí? Eu acho que eu tenho 2 rituais, né? Eu acho que, assim, o primeiro não é bem um ritual que segue um passo a passo, né? É uma coisa muito natural, mas, assim, eu crio a minha poética em casa. Eu tenho um espaço, eu tenho o meu material. Então, assim, porque eu preciso de um certo ócio, sabe? De estar ali disponível para aquilo, muito à vontade, sabe? Com os meus gatos em volta, com uma música que não interfira na minha concentração.
e sem barulhos, sem ruídos, né, e distrações externas. Então, assim, eu acho que esse meu ritual de estar comigo mesma, sabe, totalmente entregue àquele processo criativo. E às vezes, assim, ele não acontece de repente, né? E às vezes eu sento para fazer um estudo numa sexta-feira e passo o sábado e passo o domingo e aquilo me dá uma agonia, porque não é você sentar mecanicamente, iniciar, finalizar e pronto, terminei. Não é algo que se dá dessa forma, né? Eu acho que é algo que acontece, né? Então, assim, eu preciso desse estar ali à vontade, entregue àquele momento. Então, o meu segundo ritual, aí já é no meu ateliê, que é onde eu vou para a minha produção mesmo, né? Onde eu vou realizar as minhas pinturas. Então, assim, quando eu chego no ateliê, eu acho que a primeira coisa que eu faço são as minhas orações. Eu tenho a minha conexão comigo mesmo, com uma quietude, né? Hoje eu já coloquei todas na Alexa. Que legal! É a tecnologia daí para nos ajudar. Gente, é isso. Palmas. Então eu tenho um roteiro gigante na Alexa das minhas orações, da minha lei pessoal, né? Aquelas coisas todas. Então eu chego e falo, Alexa, cheguei. E ela desce o rosário, assim, sabe? E aí ela começa todas, né? Que lindo! Termina com a oração de São Miguel Arcanjo, que eu adoro, acho linda. Também, sou apaixonada. Aí, pois é. E aí, depois disso, eu arrumo o espaço, né? Então, assim, eu monto os adereços, né, que a gente precisa, as águas, os pincéis, as tintas, a tela na minha frente que já estava lá, então, e daí as coisas começam, né? E eu ligo uma música também, que tem que ser uma música que não interfira na minha concentração. Então, assim, é sempre uma música clássica, um mantra, um barroco. Eu nada. adoro escutar um barroquinho para fazer. Então, nossa, a música barroca é perfeita. E assim, eu acho que ela tem uma vibração que ela não interfere na sua concentração. Exatamente. Não engraçado, né? Porque, assim, diante do meu processo criativo, eu preciso de um silêncio, né? Comigo mesma e um foco na minha pintura, naquilo que eu estou fazendo. Eu sempre acho assim que a gente já medita fazendo Já naturalmente, isso. A gente pintando. Gente, só eu interrompendo um minuto, é que eu estou falando assim, é porque eu também estudo artes, né? Então, eu estou entendendo aí o que ela faz, porque a gente vai pintando, a gente vai literalmente meditando. E vai concentrando, vai aliviando, né? É incrível isso. Desculpe, pode continuar. Não, mas é isso. Eu acho que é um processo meditativo. Sim. Né? Porque, assim, você consigo mesmo e com a pintura. Então, assim, eu também gosto muito de uma certa, eu nem diria solidão, eu diria solitude, né? Porque eu não me sinto sozinha no meu processo de produção. Exato. Sabe? Então, assim, eu trabalho no ateliê sozinha, sempre foi assim. E eu preciso desse silêncio de janelas anti-ruídos, porque os barulhos da rua me atrapalham. Né? Então, eu preciso dessa imersão. Dessa imersão, exatamente. Isso. É engraçado que eu reparo muito, é como se fosse uma oração a pintura. Eu vou colocando a minha energia ali e, aos poucos, se eu estou estressada, se alguma coisa não está bem, eu vou jogando. Daqui a pouco eu falo assim, meu Deus, obrigada, porque vai fluindo, né? Uma coisa boa sai da gente, né? É muito curador, incrível, né? Muito curador. Boa pergunta isso para você, hein? Daqui a pouquinho já vou perguntar isso. Certo. Vamos lá para mais uma. Então, como a espiritualidade ou a consciência, a intuição, enfim, influencia no seu processo criativo? Existe isso, a espiritualidade? Não estou falando de religião, né? Sim, claro. A espiritualidade, ela influencia de alguma forma? Olha, eu acho que a espiritualidade influencia na nossa vida como um todo, né? Em tudo que você faz, né? Eu acho que quando você tem uma paz, né, interior, eu acho que você se relaciona bem com tudo, o mais à sua volta, né? Então, eu penso muito isso em relação à minha pintura,
porque assim, ela nem sempre foi como ela é hoje, né? Então, assim, eu atribuo muito isso a uma quietude interna que foi acontecendo comigo ao longo dos anos, né, com os aprimoramentos, né, com todos os retiros espirituais que a gente faz numa certa época da nossa vida, né? A gente quer buscar, né, quer se se encontrar, tornar, buscar e se encontrar, né? E assim se tornar um ser humano melhor, né? Sim. Então eu acho que a espiritualidade traz essa sabedoria, né, de entrega, sabe? Com uma paz assim interior. E assim, acerca da intuição, eu acho que intuição é algo assim muito subjetivo, né? Então, eu me lembro até de uma frase da Louise Bourgeois que ela fala sobre os pensamentos plumas. Não sei se você já ouviu falar dos pensamentos plumas, então, eu nunca esqueci disso. Então, ela diz que os pensamentos plumas ficam flanando, né, sobre a nossa cabeça, no espaço, e que, se você estiver aberto e atento, você puxa, traz para mim. Traz para você. E se você não traz para você, ele passa e vai para outro, né? Obviamente, né? Então, assim, tudo está no universo, né? Eu acredito nisso, tem que captar isso. Então, acredito muito na teoria das ideias, né, de Platão. Sim. Então, acho que tudo já existe de alguma forma, né? E assim você, em um determinado momento da sua vida, acessa. E eu acho que para você acessar, eu acho que é um portal, sabe? Sim, é verdade. E eu acho que esse portal se abre quando você está espiritualmente de bem contigo mesmo, assim, sabe? Acho que é um pouco isso. É engraçado, eu acho que é o nosso próprio campo energético, né? A gente acessa essas informações, porque quanto mais a gente está expandida, mais de bem conosco, né? E também com todos, eu acho que isso realmente acaba atraindo as coisas positivas, atrai essas plumas, atrai as ideias para a gente poder passar, né? Eu acho também, concordo plenamente. Nossa, amei o ressignificado que você deu. Exatamente. Vamos para mais? Eu tenho um monte aqui, lá vamos nós. Nossa, temos prazer, uma delícia. Isso aqui que eu estava doida para te perguntar. Como é que você lida com o vazio criativo? Será que existe em você? Porque eu acho que não, mas existe algum tipo de bloqueio ou é só parte do fluxo de intuição, fluxo de trabalho? Como é que é? Existe isso, essa pausa? Olha, eu acho que bloqueios criativos, né, eu acho que isso é um dos maiores medos de quem lida com criatividade, né? Sim. Eu acho que é o simples pensamento de que você pode perder essa habilidade de criar, eu acho que é muito apavorante, né? Então, eu acho que ao longo da minha vida eu trabalhei muito para superar esse medo, sabe? Porque o medo acho que ele desencadeia em você uma insegurança, né? Então, o bloqueio vem, na minha opinião, dessa insegurança, desse medo. Verdade. Então, assim, quando você está com bloqueio, eu acho que você tem que ficar atento e prestar atenção em si mesmo, né? E procurar ir além, atravessar. É como se aquilo fosse uma barreira, né? De medo e de insegurança. Então, como atravessar isso? Atravessando, enfrentando. Né? Então, eu trabalho muito em minha autoconfiança, sabe? Em mim mesma. E eu tenho um teste assim comigo, com o meu trabalho, com o que eu estou fazendo. Eu colocaria isso na minha casa, sabe? E se minha resposta é sim. Claro. Então, tá bom. Exato, perfeito. Então tem chance. Então tem alguma chance positiva. Né? Que lindo, é por aí. E a gente vai percebendo isso naturalmente, né? E essa questão também do medo, como essa energia realmente é uma energia baixa, né? Aí eu acho que até isso mesmo acaba atraindo o fechamento nosso. Sim. Tudo que a gente estava falando do nosso campo energético aberto e tudo, o medo retrai, né? A gente se fecha. Ele bloqueia. Ele cria uma parede. Exato. E aí está o bloqueio criativo, que pode ser realmente isso. Sim, mesmo. Aí assim, e como você vence isso? Atravessando. Né?
E como que você atravessa? Tem angústia? Tem muita angústia, né? Lógico que tem. Mas, assim, aí você tem que ter esse enfrentamento, né? Então, eu penso muito isso, trabalhar a nossa autoconfiança. Sempre, né? Sabe? Sempre. Ótima dica, gente. Olha, gostei disso. Vamos lá. Você acredita que a arte pode curar? Ai, eu não tenho dúvidas. Já teve experiência nisso? Já? Olha, assim, eu acho que a arte... Porque, assim, eu acho que é um dever, né, do ser humano ter uma preocupação de ir se burilando ao longo do tempo, né, assim. Então, a gente se torna melhor, né? Eu acho que, independente de você entrar no campo da arte, eu acho que todo mundo tem essa oportunidade. Mas, assim, eu acho que a arte... Eu não estou falando de arte como terapia, assim, arte-terapia. Não estou falando. Mas, assim, eu acredito que funcione, né? Mas eu não tenho experiência em relação a isso. Mas eu acho que a arte cura, porque, no meu caso, eu vou falar de mim, né? Quando eu decidi ser artista, eu não ponderei os desafios que viriam, né, nesse caminho. E os desafios aparecem, né? A gente sabe, eu acho que nessa área de arte, eu acho que eles são muito desafiadores mesmo, né? Eles são grandes. Então, eu acho que o processo para você alcançar, né, um nível de satisfação, né, com sua própria arte, eu acho que passa por um processo de cura de certas instâncias da sua vida relacionadas, por exemplo, aos seus medos, tipo, arte não dá dinheiro, né? Esses mitos. Eu não vou conseguir sobreviver sendo artista, né? Então, assim, tem muitas crenças limitantes, né? Então, eu acho que você tem que curar isso em você. Então, você tem que atravessar esse processo de cura, sabe? De desenvolver a sua segurança, a sua determinação. E eu acho que tudo isso passa, primeiro, pelo seu querer, né? E depois por uma dedicação, sabe? Quando você decide, né, por esse caminho, eu acho que é muito importante que você realmente se dedique, se aprimore, procure dar o seu melhor, sabe? Sim, então, eu acho que isso tudo é um processo de cura. É verdade, porque não só para o artista, até mesmo para quem vivencia junto, né? Até a família percebe isso também. Isso. Pelo menos eu sinto isso. Meu marido já sabe, quando eu vou para o meu cantinho lá para poder pintar, ele já sabe que eu vou ficar bem, que eu vou ficar relaxada. Então acho que ao redor também vê que se cura. Sim. Né? E se é um processo onde você pode ter a experiência meditativa... Melhor ainda. Você está se curando. Nossa, com certeza. Né? E a gente vai acabando se vendo, isso. Né? E eu acho também que a arte ela tem diferentes vieses assim, né, de cura, né? Então, assim, eu estou falando da minha experiência, mas tem outros artistas que, por exemplo, fazem uma opção de elucidar a dor, a própria dor, né? Através da sua expressão artística, né? De alguma forma, ele está buscando depurar, né, os seus traumas, as suas dores, através daquele processo. Né? Também eu acho que funciona por esse viés, né? Talvez. Sim. Né? E eu acho que cura o outro porque eu acho que a experiência, né, de fruição diante da arte é muito curador, porque quando você está diante da arte, o mundo fora parece apaga, que não existe, né? Tanto até mesmo de uma experiência de você ir ao museu, de ver uma exposição. É isso que eu estou falando. É justamente parece que isso. Você está em outro mundo. Em outro mundo. Parece que, assim, fechou uma porta externa e abriu a porta daquele silêncio interno. Acho até que, assim, o próprio silêncio do museu, né? Eu acho que favorece isso, né? Da pessoa entrar num processo de imersão.
Isso. Né? Eu acho que isso é muito curador. Muito curador, falamos juntos. Eu acho. Me diz uma coisa, falando nisso, a gente continuando nesse papo, já existiu algum retorno de alguém, do seu público, dos seus clientes, de repente falando sobre isso, nessa questão da cura, que alguma coisa que seu quadro veio e... Sabe, algum posicionamento assim? Existiu alguma coisa? Eu do público assim que adquire a minha pintura, eu tenho retornos maravilhosos. Assim, eu fico tão feliz com isso, né? Eu tenho retornos assim muito positivos, porque as pessoas dizem: nossa, ao vivo é muito mais bonita, muito mais lindo. Porque às vezes as pessoas me encomendam uma pintura de muito longe, né? Eu nem conheço as pessoas e eu envio os estudos, obviamente, né? E ela acompanha o processo, mas quando a pintura chega, eu recebo esse retorno. Isso é muito, muito tocante, muito né? Tocante para mim, isso. Então, assim, eu recebo essa alegria, né? Que a pessoa fala: nossa, tornou minha casa muito mais alegre, muito mais energética, muito mais... O seu quadro passa isso, passa essa energia, passa essa luz, essa alegria, dá vontade de ficar olhando. Gente, eu sou muito fã mesmo, mas dá vontade de você ficar falando: caramba, olha que coisa, que lindo, gente. E eu acho que a sua arte faz com que nós, espectadores, vamos sorrir, sabe? A gente olha para a sua arte, faz isso, dá um sorriso, porque é você que está ali passando isso para a gente, dá nitidamente para sentir essa energia. Obrigada. Com certeza. Então, eu acho que até para vocês sentirem nas fotos e tudo, dá para sentir isso. Vamos continuar aqui, gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Ana, e voltando nessa questão da experiência, assim, uma vez por ano, por aí, ou duas, em alguns anos, não são todos os anos, eu ofereço umas oficinas de aquarela e eu tive algumas experiências com as alunas, sabe? Legal. Que eu posso... Isso seria interessante. Então, uma vez, uma fotógrafa muito famosa e muito bem sucedida na profissão de fotografia veio para fazer o curso de aquarela e ela teve um bloqueio diante e ela começou a chorar. Ela começou a chorar, ela não parava de chorar. Porque aquilo acionou nela uma impotência, porque ela vinha de uma área onde ela exercia de forma muito potente e profissional. Né? Então, quando a aquarela, e é de aquarela, se colocou na sua frente, porque a água trabalha junto. A água trabalha né? junto, trabalha emoção, junto. Nossa. Então, ela ficou apavorada, porque ela não sabia o que fazer, ela perdeu o domínio. Olha, né? Que loucura. Então, acho que isso também é um... Sim, é um ponto, né? É um processo de libertação da pessoa, de entender os limites. Que interessante. Sabe? Que a vida nos impõe, né? Que interessante. Tem esses vieses. Nossa, assim. Esse relato eu achei muito interessante, porque, de repente, até mesmo naquele momento, ela podia estar com alguma angústia, alguma coisa, e a água ali, a aquarela, aquilo, passou isso. Que interessante isso. Gostei de saber. Vou usar esse teu exemplo para os meus alunos. A sua arte te mudou? Olha, pessoa? Eu acho que sim, obviamente, né? Às vezes eu não sei se a minha pintura, a minha arte me mudou e me melhorou como pessoa, ou se eu melhorando, melhorei a minha arte. É possível, os dois. Eu acho que está tudo interligado, né? É verdade. Mas, com certeza, porque você faz um investimento de uma vida, né? Para melhorar, né? E para aprimorar as suas habilidades, né? Então, acho que isso é um processo de melhoramento, assim, né? Na sua vida, assim. Legal, isso é muito bom. 2 perguntinhas em uma, tá bom? Tá certo. Você se sente canalizando alguma energia quando você está produzindo as suas obras? E esse silêncio, você consegue sentir
uma presença energética, alguma coisa assim para você? Ou flui naturalmente, porque você já tem essa amplitude toda e maravilhosa? Olha, eu acho que nós, né, somos canais o tempo todo, né? Sim. Então, eu me sinto isso. Eu me sinto dessa forma. Não que eu esteja canalizando alguma coisa especificamente, mas eu acho assim que eu sou um instrumento, né? Sim. De algo que é muito maior que eu e de algo que está muito para além, né, do meu conhecimento, da minha capacidade. Eu acho que assim eu preciso estar pronta, né, aberta, ali de prontidão para receber, né, essa energia, né, que me perpassa e que a minha mente, de alguma forma, arquiva, né, e que, através das minhas mãos, eu materializo. Né? Eu sempre acho que existe um caminho, né, entre o que está na sua ideia, o que está na sua mente, e materializar O que você aquilo, consegue... né? Materializar. Então, assim, muitas vezes a pintura já nasceu na minha cabeça, sabe? Mas você vai eu tenho um desafio de atravessar. Eu falar, meu Deus, o caminho daqui até aqui passa por aqui. Esse caminho é longo, né? Então, eu acho que a gente é instrumento, a gente é canal mesmo, canal. né? Porque tudo está aí, né? As informações que você vai adquirindo. Às vezes você tem uma experiência, sei lá, 2 anos atrás, e aquilo fica armazenado de alguma forma em algum lugar, né? Na sua mente. É verdade. E, sei lá, anos depois, aquilo materializa numa nova série, por exemplo. Eu tenho essas experiências. É verdade. É engraçado, né? Porque eu falo muito que eu penso muito nisso. A nossa imaginação, nossa criatividade, tudo que a gente canaliza e passa para uma pintura, é como se realmente isso tudo virasse uma matéria condensada na pintura, o quadro físico, né? Condensa aqui aquela energia, aqueles seus pensamentos, aquelas suas emoções, materializa literalmente, né? Isso. Muito, muito legal. Vamos lá, que a gente já está quase acabando. Há símbolos, cores ou temas recorrentes nas suas obras? Que significa, né? Eu não consigo assim visualizar símbolos recorrentes na minha pintura, né? Eu acho que não é muito por esse viés simbólico, né, o meu trabalho, simbolismos. Mas temas, eu acho que tem alguns temas, embora cada série tenha as suas narrativas próprias, né, tenha seus elementos, né, recorrentes, eu acho que a cor, por exemplo, ela perpassa toda a minha obra, né? A minha paleta de cores luminosa, sim, né? Sim. Eu acho que as combinações tonais, as harmonias de cores, eu acho que ela perpassa tudo. É como uma linha, né? Uma grande costura, né? Que no final costura tudo. Então, assim, mesmo que essas séries sejam muito distintas, elas têm algo em comum, e eu acho que a cor é algo em comum, sabe? Sim. Em todas elas. Que são maravilhosas, né? E vamos lá. Como você se vê como artista no mundo atual? Isso tem que ser perguntado, não tem como. Nessa loucura que vivemos. Isso. Olha, sobre assim, eu acho que nós, artistas, eu acho que a gente... Primeiro, assim, eu acho que todo ser humano tem um papel, né, na nossa sociedade que deveria contribuir de forma positiva. Né? Acho que todos nós, independente de nossas profissões. Né? E eu, como artista, eu me vejo um pouco nesse mundo contemporâneo, nadando um pouco contra a corrente, sabe? Porque eu percebo assim que nós temos muitos artistas, né, da arte contemporânea que estão
muito conectados com a problemática do mundo, né? Sim, então, verdade. de alguma forma, externaliza isso no seu trabalho, Sim. né? Então, desenvolve uma narrativa que está em sintonia, né? com esse lado, né? Atual, né? atual do mundo, né? E essa é uma escolha muito particular de cada artista. Mas, assim, a minha escolha é um pouco contrária a isso, sabe? Então, assim, eu desenvolvo um trabalho que busca dar um momento de pausa, né, em todo esse turbilhão De externo, emoções, de tudo. de ruídos, né, intensos, de informações que são entornadas, né, mesmo quando você não quer, né? Então, eu como artista, eu quero propor que o meu trabalho traga quietude, né, que ele traga um momento, sabe, de apaziguamento disso tudo. Tá. Que ele traga uma tranquilidade através dele. Isso, vamos fazer o seguinte, eu queria que você botasse, por favor, a última foto, porque a gente podia falar um pouquinho dessa ferramenta, dessa reconexão sua com a natureza, justamente com o sagrado, né? Ah, sim, legal. Aí eu pedi para colocar essa foto desse quadro incrível, maravilhoso. Conta para gente como é que foi isso. Eu acho que essa série, a minha série Floresta, é a última série que eu estou trabalhando. E essa série nasceu de uma reconexão com a natureza, de fato, porque eu fui fazer um retiro no Amazonas, e aí nós saímos de Manaus em um barco e subimos o Rio Negro por 10 dias. Nossa, que delícia. Isso, e nós fomos pintar a flora amazônica. A gente foi refazer o percurso de Margarete Mee. Olha, que lindo. Isso. Então, essa experiência me trouxe um susto. Né? Do tipo assim, quando eu vi aquela floresta, aquela água, aquela imensidão, né? Eu tive uma conexão muito profunda com a natureza, com aquela quietude, com aquele silêncio, com os barulhos da mata, sabe? Com as estrelas, com tudo. Então, apesar de ter ido para pintar a flora, né, era o objetivo, né? Assim, mas aquelas informações vieram e ficaram comigo, sim. Né? Então, cerca de 2 anos depois, eu comecei a materializar as minhas sensações. Olha que lindo. E aí nasceu essa série Floresta. Eu fiquei apaixonada. Isso. E ela, assim, aqui tem mostra, também. Sim. Tem alguns estudos, né, da série Floresta. Então, assim, ela nasceu dessa forma, né, mostrando mais esse verde da mata, esse frescor da mata. E depois ela foi, né, atravessando e trazendo as cores, trazendo uma mata florida, trazendo chuva na mata. Né? Então, assim, aí a partir daí você vai viajando, né? Nossa, maravilhosa. Então, assim... um espetáculo. Eu amei essa série. Então, eu acho que a arte traz, sim, uma conexão muito profunda com a natureza. Ela pode trazer, né? Ou não, né? Então, assim, eu tenho algumas experiências, né? Ai, que lindo. Olha, bater palma. Obrigada. Olha, estamos chegando ao fim. Eu queria ficar 3 horas aqui com você, que eu estou amando, mas não dá, infelizmente. Mas a gente chama de novo, tá? Eu queria muito que você deixasse uma mensagem que você queira expressar a sua criatividade, ou queira... de todo mundo que possa estar nos ouvindo. Olha, eu acho que eu queria deixar uma mensagem para quem está pensando em trilhar esse caminho da arte. Né? Que, assim, eu acho que existem alguns termômetros que a gente deve estar bem atento, assim. Eu acho que, assim, decidir ser artista é um chamado.
sabe? É assim, você tem que olhar para dentro de você mesmo e tentar, né, visualizar se é isso e é isso e não tem dúvida que seja isso que você quer, sabe? E eu acho que não ficar alimentando muitas ilusões de que vai ser do tipo assim, nossa, eu vou já de cara fazer minha primeira exposição e vou ter o maior sucesso. Então, assim, tenha paciência, né? Porque as coisas levam tempo. Sim. E eu acho que é fundamental você ter uma dedicação. Eu sempre, assim, uma mensagem que eu quero deixar para o estudante de arte, por exemplo, é que arte é a união de duas categorias, ou de duas instâncias, né? Melhor dizendo, a poiesis e o techné. Né? Então, técnica e poética, elas têm que estar amarradas em sintonia. Conectadas. Então, muitas vezes a gente tem assim alguns equívocos de que você tendo uma boa técnica, você vai se tornar um artista. E não vai, porque você precisa de desenvolver uma poética. Eu acho que desenvolver uma poética é a maior angústia do artista, sabe? Verdade. E, ao mesmo tempo, se você só se preocupa com a poética e esquece da técnica, quando a poética chegar, você não vai ter os recursos e as habilidades necessárias para materializar a sua poética, sabe? Verdade. Então, eu acho que é fundamental que você esteja atento a essas duas instâncias, sabe? Em adquirir as suas habilidades técnicas enquanto a poética não chega, porque quando ela chegar, meu filho, esteja pronto. Esteja pronto, né? Isso. Perfeito. Então, por favor, o seu arroba, a gente já vai estar colocando, como é que eles encontram você? Você pode conhecer um pouco mais do meu trabalho através do meu Instagram, @RomildaPatês. É Patês, não Patês. é Patês. Ai, desculpa, é Patês. Imagina, todo mundo comete esse equívoco. Eu até coloquei um acento assim, que nem existe, mas só para poder frisar que é Patês. Isso. Então, você encontra na rede social, no Instagram, e eu trabalho... Eu trabalho... Assim, desenvolvo um trabalho por encomenda também, né? Se alguém quiser encomendar uma pintura, ela pode me contactar, né? Eu estou no ateliê aqui em Vitória, né? Então, assim, pode me passar um WhatsApp, tem um contato lá no Instagram. Legal. E é isso. Assim, o meu trabalho basicamente é comigo mesma, sabe? Aqui em Vitória eu não trabalho mais com galerias. Eu trabalho com 2 galerias, uma em Salvador e uma em São Paulo, que tem escritório no Rio. Mas de forma com muita liberdade. Sim, sabe? legal, eu não tenho ótimo, compromisso com galeristas, né? exclusiva com galerias. Então, o meu trabalho é muito comigo mesma. Né? Então, a pessoa pode entrar em contato. Perfeito. Estarei lá esperando para um café. Uma honra receber você. Eu estou muito feliz, muito obrigada, tá, Romilda, por ter estado aqui, ter aberto o seu coração, a sua energia para todo mundo que está nos assistindo. Eu estou imensamente feliz. Muito obrigada, Ana. Fico muito feliz. Eu trouxe um presente para você. Jura? Gente! Obrigada. Olha, meu Deus. Ai, gente, eu já gostei só do pacote, eu já gostei. Olha, meu Deus, que lindo. Ai, obrigada, Romilda. Deixa eu ver aqui, eu tenho certeza que vocês estão querendo ver também, né? Deixa eu abrir aqui. Ai, obrigada, que surpresa. É um prazer, adorei estar aqui. Nossa, que lindo. É muito bom, né? Uma conversa faz você refletir sobre o seu trabalho, né? Exato. Ai, que lindo. É sempre muito legal. Lindo. Assim? Isso. Gente, que maravilhoso. É uma têmpera. Olha, uma têmpera maravilhosa, ó. Gente! Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada.